Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao Confábulas. Eu sou o Bergs e sim, cara, estamos voltando aos poucos. Como vocês já sabem, minha vida profissional mudou muito nesse ano, mas o Confábulas eu nunca deixo, né? A gente pode demorar de postar aí, mas eu sei que vocês sempre ouvem o podcast, nunca abandonam, mandam mensagens o tempo todo. E já que estamos voltando já ao terceiro episódio esse ano, com grande estilo, com uma pessoa que eu considero membra do Confábulas. Quantos anos tá o Confábulas já? 7 anos, cara, 7 anos. Cara, membro do Confábulas aí. E agora, candidata a deputada, Sheili Khalef. Palmas virtuais para Sheili Khalef. Estamos aqui nessa nova empreitada. Que fazem? Como é que tá a rotina aí, a correria? Fala um pouquinho, cara. Olha, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, né, em relação à rotina, porque eu sou professora de comunicação e oratória, eu faço esse trabalho voluntário nas redes há 12 anos, e agora tem a campanha, que é um terceiro trabalho. Então, eu não durmo, eu não como, eu tenho que lembrar de fazer essas coisas, né? Não almocei ainda, já são 5 da tarde. Oh, meu Deus do céu. Vou almoçar depois do nosso... Não, porque eu tenho uma outra... Mas eu tomei café bem tarde. Se quiser comer um pãozinho durante a gravação, fica à vontade. Tudo bem, né? Eu sei que você permite. Então, assim, é algo impressionante, assim, a quantidade de coisas que eu tenho que aprender muito rápido, porque tem regras, né? O sistema eleitoral. Não sei como é que o povo burla, porque o negócio não é simples você fazer coisa errada. Não é programado para facilitar a corrupção. Pelo contrário, sabe? É muito rigoroso, tem muito detalhe, tem coisas que não fazem muito sentido, mas em relação à proteção de dinheiro, de como isso vai ser administrado, é muito interessante. E é isso, né? É um jogo. Então quer dizer que é seguro as urnas eletrônicas? Você está me dizendo isso? Muito, e também toda a forma com que, assim, você tem que abrir contas. Detalhes, eu demorei 3h30 no banco para abrir as contas, porque você tem que ter 3 contas específicas, que pode ser só no banco ou na casa. Gente, é tanto detalhe que vocês não fazem ideia. Mesmo que você não vá ter dinheiro de fundo partidário ou de doações, você tem que ter algumas coisas específicas, sabe? Muito louco, mas vamos falar sobre isso também, dessa sua nova rotina. Mas antes, cara, vamos voltar um pouquinho no tempo aí. Eu te conheci, Sheili, em outubro de 2019. Vai fazer 7 anos, né? Outubro de 2026, vamos fazer 7 anos aí de amizade, né? E a gente já gravou 5 vezes aqui no Confábulas, né? 5? Eu achei que era 3, acredita? Essa é a 6ª vez agora que estamos gravando, né? E, cara, gravamos sobre estudos, luto, fim do relacionamento, mudança de vida. E a nossa gravação, a última, que foi em 2023, há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos, né? Já faz um tempinho, né? A vida nos move aí muito mais ao desconhecido destino do que o destino planejado, né? E a gente falou sobre o crime velado na internet, que hoje é um tema que está focado na sua vida hoje em dia, né? Que hoje está perene na sua vida, né? E lá eu dei opiniões que, para mim, a lei das crianças e adolescentes, ninguém liga tanto, não é tão protegida assim como deveria. É um tema que sempre passa por baixo de tudo, é um tema muito velado mesmo, assim. Eu tenho essa opinião até hoje, porque acontece tanta coisa que parece que não resolve, cara. Não resolve ou não querem resolver, né? Eu tenho um lema de que tudo de problema no mundo é um tema político que quem pode resolver, não quer resolver. As coisas não são resolvidas porque quem pode, não quer. Essa é uma coisa que eu sempre tenho na minha consciência, né, cara? A gente podia resolver muito problema de fome, muito problema sobre segurança mesmo na internet, mas quem pode, quem tem esse poder, não quer. E foi um tema legal, foi um tema pesado. Muita gente que estudou comigo lá nas antigas, no ensino fundamental, que hoje é pai, fala: caraca, Bergs, tu grava podcast, mano. Eu tenho 3 filhos aqui. Pô, te achei na internet, não sei como. Mó tempão que eu não falo com você e caramba, que tema... Foi foda aquele tema, foi um dos mais ouvidos aí do podcast. E eu não sei se na época que eu te conheci você já falava sobre isso. Eu ainda tinha o Baseado em Fatos Reais, né? Eu tinha um podcast também. Eu acho que eu falava sobre isso, com certeza, porque faz 12 anos que eu falo, a gente se conheceu há 7. Só que no começo eu falava mais no Facebook,
Existe ainda, mas né? Nós estávamos lá também todos. Eu cheguei até a ter um programa todo domingo no Facebook que bombava muito, assim. Mas eu tenho um grupo lá que tem mais de 5.000 pessoas, um grupo de apoio a vítimas. E eu comecei a falar lá e no YouTube. Eu não falava muito no Instagram, porque como eu trabalhava e trabalho ainda com grandes empresas, né, como professora de comunicação e oratória, como eu trabalhava muito no mercado corporativo, isso não era bem visto. Hoje, eu vou botar bem entre aspas, tá? Tá na moda falar de violência. Mas há 12 anos atrás não estava. Então, eu falar de estupro, falar que eu tinha sido estuprada, falar de estupro de criança, era um negócio que eu tinha muito medo de perder trabalho, porque eu preciso me sustentar. Eu saí de casa com 16 Claro. e ou trabalho ou volta, né? Uhum. Eu comecei a falar mais no Instagram, que é onde as pessoas estavam mais ali, tipo, não ficava tão nichado, depois que eu fui no programa da Fátima Bernardes, acho que foi em 2019. Eu falava, tangenciava o tema, mas depois que eu fui no programa dela falar de estupro às 10 da manhã na casa da família brasileira, né, no encontro com Fátima na Eu época, achei aí não interessante teve jeito. os redatores autorizarem esse tema logo cedo, né? Não, e não foi simples e não foi rápido. Eu conversei com os roteiristas mais ou menos um mês, porque eles queriam levar o tema, mas a gente precisava pensar como levar o tema. E eles foram muito sensíveis, a gente trabalhou junto nessa ideia, eles foram bem geniais até, porque tava aquele Nogueira, que é do samba. Esqueci Diogo o nome dele. Nogueira. Ele, aí tinha uma atriz, tinha um psicólogo, então foi uma reportagem muito boa. E depois daquilo, 3.000 mulheres entraram no grupo de apoio. Cara, E incrível. aí não teve muito como fugir, e acho que também o fato de aparecer na TV, não eu aparecer, o assunto aparecer, já é uma consequência de tanta ativista, tanta gente comentando, que uma hora o negócio vem. É igual ao feminicídio. A gente tá falando de feminicídio há décadas. Desde que a lei do feminicídio foi institucionalizada, né? Porque antes não se chamava de feminicídio. Justamente chamar de feminicídio ajudou a contabilizar. E, de repente, agora todo mundo fala de feminicídio no bar. Não era assim. Infelizmente, as coisas têm que virar moda, vamos dizer, para E que as parece que tá pessoas pior possam. hoje. Parece que tá pior. Parece que tá. Na Ou verdade, está, eu né? acho que. Não, está um pouco pior, mas o feminicídio sempre existiu e ele sempre foi terrível, né? A violência contra crianças, a gente teve agora casos muito recentes, né, desses 2 meninos de 3 anos que foram espancados até a morte pelo próprio pai, um em Santa Catarina, o outro recentemente, que foi aquele menino Gustavo. Os pais eram casados, eles tinham mais filhos, porque o menino não deu bom dia, o pai se irritou com ele, matou. O outro separado, já se sabia que ele batia no menino, mas a justiça obrigava a mãe a entregar. No Dia dos Pais, a gente teve um pai que matou as 2 filhas, né, de 3 e 5 anos, alegando uma vingança contra a ex-esposa. Eu odeio quando falam isso. Porque ele estava se vingando. É violência vicária, já tá. Inclusive tem esse nome agora, né? Essa lei super recente, que é machucar alguém para atingir outra pessoa, enfim. Então o negócio tá feio, tá bem feio, e talvez as pessoas estejam noticiando mais, né? Porque eu sei de muito mais casos do que vocês ficam sabendo. Teve o caso de uma menina, desculpa, gente, só para aterrorizar vocês um pouco mais. Uma menina, ela tinha 5 anos, ela foi levada com queimaduras, disseram que ela estava perto da churrasqueira. Depois descobriram que não, foi num ritual religioso que colocaram fogo nela para curar uma doença. E a menina morreu, queimada. É um negócio assim, com os pais, com a família assistindo e o guru deles lá conduzindo, sabe? É um negócio de uma criança morrendo de fome, desnutrida, trancada em espaços. Então a gente... Realmente, criança não é um tema, porque criança não vota e criança não produz. Quem não produz dentro do capitalismo não vale nada, né? E daí a gente vem com pessoas que têm alguma deficiência mais severa, que as impede de serem produtivas, né? De ser produtivas, os velhos e as crianças. Talvez essa seja a palavra exata. É porque a criança não é útil para a sociedade, por isso que talvez eu sinto que esse tema não é de tanta importância, tá aí. Agora Não você é definiu útil. muito bem. Como os poetas, os cantores, como as artes, tudo que não é útil vai sendo deixado de lado. Eu lembro que ano passado, aquele vídeo gigantesco do Felca que veio à tona, cara, eu acompanho o Felca desde que ele começou no YouTube. Ele não fazia conteúdo sério. Ele tinha o cabelo curtinho, mirradinho, fazia
umas bobeirinhas na internet como todo mundo faz. Eu sempre acompanhei ele. De repente ele faz esse vídeo porque talvez ele tenha ficado indignado por algum ponto que encheu o copo d'água ali. E ele fez, né? E foi bom, foi incrível a repercussão. E eu lembrei de você na hora. E eu falei, caramba, cara, infelizmente o algoritmo da internet é foda, né? Que precisou do Felca também pra poder alavancar ainda mais essa discussão. Mas você estava aí há muito tempo. E que bom que você conseguiu ir junto nessa. Você ter ido fazer entrevistas em programas grandes, na Globo, em podcasts no YouTube que são gigantescos, ajudou a alavancar e você ter um reconhecimento maior nesse trabalho que você faz há tanto tempo? Eu acredito que ajudou mais pessoas a entenderem o problema, mas reconhecimento não é exatamente o que a gente tem quando a gente é um ativista que fala de estupro de criança, né? E nem é o que a gente busca, na verdade. Então, o que seria um reconhecimento aparecer num programa? Porque eu não ganho dinheiro com isso, né? Eu imagino que você nem queira. As coisas. Não, se eu pudesse me dedicar à sua causa, eu até faria, porque ter 3 trabalhos é difícil, mas... Então, eu acho que não, reconhecimento não é bem a palavra, apesar de vir junto, um reconhecimento por um trabalho de tanto tempo. Foi muito bom o vídeo dele e eu acredito que tem alguns elementos que fizeram aquele vídeo ir tão bem. Tem gente que fala, precisou do Felca. Sim, precisou do Felca. Sim, e não precisou. Porque ele é homem e nós éramos mulheres, porque a maioria das ativistas de proteção à infância são mulheres. Mas porque ele vem de outra bolha. Se você pegar todas as ativistas da infância, da internet, e somar o público de todas, não dá 3 milhões de pessoas e são as mesmas pessoas seguindo todas. E o Felca tem muitos profissionais seguidores. Da infância. Ele tinha 8 milhões na época, que se chamavam de seita, ou seja, muito engajados, e que não tem nada a ver com essa pauta. Então ele trouxe todo mundo. E essas pessoas reverberaram para outras pessoas fora da bolha. Então a bolha da paternidade, da maternidade consciente, da educação positiva, todo mundo já estava ali entendendo um pouco dessa problemática da adultização nas redes, da violência online. E foi muito legal, porque realmente todo mundo começou a me marcar. Eu ganhei 30 mil seguidores no dia seguinte que ele postou o vídeo. Porque quem me conhecia falava, achei ele falar disso. Sei lá como. Chegou um monte de gente, apareceu lá no meu perfil. Claro que ficam as pessoas que têm mais interesse no assunto, né? Então aumenta a visibilidade do tema, que ainda é pequeno. Então, porque ele deu aquela chacoalhada. O vídeo era muito bom, porque tinha um vilão, né? Que a gente pôde mandar prender. Então, tinha vários elementos que ajudavam as pessoas a compreender e a acompanhar mesmo como um vídeo de entretenimento, bem entre aspas, né? Porque não adianta você só ter um assunto bom. Você tem que... Infelizmente, na internet, você tem que jogar o jogo da internet, que é uma coisa que ele faz muito bem. Então, a causa ganhou mais espaço e isso é maravilhoso. Não só eu, nossa, tanta gente teve que dar tanta entrevista e explicar, porque aí o jornal queria falar disso, as pessoas queriam entender isso, as pessoas ficaram indignadas com isso. Então, foi muito bom para todo mundo. Recentemente, teve essa notícia do Discord, né? De algo muito ruim que aconteceu pela 1000ª vez, né? Eu não sei porque só agora que estão pedindo isso, né? Que bom que estão pedindo agora, mas só agora. Talvez porque a Janja tenha interferido. E eu acho maravilhoso que ela tenha falado isso, porque há quanto tempo, né? Eu até fiz um vídeo outro dia mostrando que quando a gente estava defendendo o ECA Digital em Brasília, e o ECA Digital, é bom contar para sua audiência que ele não surgiu por causa do vídeo do Felca. A lei estava pronta há 3 anos, só que os políticos estavam sentados em cima e não aprovavam. E eu falei com o relator da lei, né? Com quem sugeriu a lei, que é o senador Alessandro Vieira, um cara espetacular, que já tinha sido delegado de crimes cibernéticos, de crimes contra a criança. O cara manja do que ele faz, por isso que a lei ficou tão boa. Na CPI da Covid, ele foi muito fundamental. Não, né, cara? E o cara, ele estudou, ele dividiu isso com todas as instituições de proteção à infância. Então, todo mundo meteu o B dele e a lei tava todo mundo sabendo como ela era. E ele falou, cara, isso não vai aprovar nunca. Eu falei com ele uns meses antes, num evento, ele falou, não vai aprovar nunca, porque o lobby das Big Techs é muito grande. Só que aí teve fora o vídeo do Felca, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram aquela semana. Então saibam que essa lei já existia, não foi tirada a toque de caixa. Também naquela semana tava aquela história de tarifaço do Trump e a galera pedindo anistia pro pessoal do 8 de janeiro. E aí tava tudo travado, tava chato, o Congresso precisava mostrar serviço e quem que não quer proteger as criancinhas? Então, foi uma confluência aí de planetas
que nos permitiram aprovar essa lei, graças a todas essas pessoas que estão batalhando muito por isso. Mas essa questão do Discord especificamente, então quando eu fui lá, eu já estava falando da quantidade de crianças mortas. Eu já entrevistei mãe de filho que morreu no Discord. Sim. Mas dessa vez, talvez porque o assunto está em alta, mais gente comentou a morte dessa menina, mais jornais falaram, e realmente a primeira-dama fez uma fala que reverberou, para você ver o poder de alguém que, ela no caso não tem um cargo, né? Mas o poder de alguém que está próximo aí ao governo, né? Isso é poder, é um poder. E quando ela fala, façam alguma coisa porque eu não posso permitir, eu concordo totalmente. Como que você vai admitir uma criança perdendo a vida online com um monte de outras crianças assistindo? Isso é um negócio... Eu sei que tem muita gente que ama o Discord, talvez até que tá aqui nos assistindo, né? Eu uso muito pra jogar videogame com os amigos e tal. Usei nas antigas pra gravar podcast, quando eu não usava essa plataforma. Mas a sociedade tem que aprender a abrir mão de algo por um bem maior. Por quê? Claro que tem gente que falou mal do discurso da Janja, ou porque é por causa do antipetismo, ou porque não entende, ou por mau caratismo. Eu vejo pelos 3 viés. Por esse viés e pelo 4º viés, tipo assim... Você tá contra isso? Por que exatamente? Você pode me detalhar mais? Você sabe esse 4º viés? Por que você tá discordando tanto? O que o Discord é tão importante na sua vida? Eu tô usando tantas outras plataformas para me comunicar, porque o Discord tem servidorzinho. Eu consigo fazer uma live com os amiguinhos. Isso é tão importante assim quanto uma vida? Eu uso muito o Discord. Quase todo dia eu uso. Mas eu não tô nem aí se essa Big Tech não quer fazer algo sobre. Eu não tô nem aí. Por mim pode explodir esse software, cara. Entendeu? Mas parece que as pessoas sempre arrumam argumentos. Ah, então proíbe os carros porque teve acidente. Que argumento é esse, cara? Que Aliás, eu argumento adoro é esse, essa cara? analogia dos carros, porque veja, quando você compra um carro, foi o perfil Criança e Consumo do Instituto Alana que fez essa analogia, eu amei, porque a gente sempre busca analogias para explicar melhor o problema. Quando você compra um carro, o carro vem com airbag, vem com cinto, vem lá com os freios tudo bonitinho, organizado, você tem que manter, mas ele já vem com a segurança. O Discord, ele vem sem a segurança. Eles querem que o pai seja o responsável por ficar em cima do filho. E tem que ter a segurança. É excelente analogia com o carro, só que a pessoa leva pro lado que ela quer, né? Se o produto não é seguro, ele não pode ser vendido. Outro dia eu falei era um evento sobre o 180, né? O Disque Denúncia de Violência contra a Mulher, porque eles fizeram uma reformulação, tá bem legal, todo mundo foi treinado para entender as violências, sabe, os atendentes. E aí tava uma pessoa do YouTube lá, porque sempre que eles vão nessas reuniões, quando é em Brasília ou com pessoas importantes, estava a ministra das Mulheres, eles vão lá e dizem o quanto eles fazem pelas pessoas, o quanto eles são seguros. Aí eu falei assim, gente, vocês nem classificam os canais. As mães me mandam, Sheili, esse canal fala que é infantil, mas o meu filho foi assistir, olha o que tem aqui. Tipo, o filho dela tem 5 anos, ele é pesado pra ele, mas talvez pra 12 anos tudo bem. Aí eu não consegui achar. Aí eu falei pra moça do YouTube, por que vocês não põem na capa ali do canal qual é a classificação indicativa exata, né? Tipo, infantil infantil pode ser pra uma criança de 10, mas vai deixar uma criança de 5 apavorada, com terror noturno, ela vai se assustar, não dá. Ela falou, não tem como classificar porque tem muito conteúdo por minuto que sobe. Eu falei, peraí. Então, você percebe o argumento? É assim, as pessoas usam tanto que é inseguro. Não é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. A gente questionava antes, um produto é tão bom que ele vende, ela tá falando, eu não posso fazer nada porque muita gente usa. Que argumento é esse, gente? Como é que alguém ouve isso e fica quieto? E eu não fiquei. E virou um climão na reunião. Porque eles sempre colocam também uma mulher jovem pra representá-los. Você vai ver, Discord. O TikTok, na época não tinha, mas acho que mudou o menino lá, o TikTok tem um menino super jovem. Pra você não ter muita coragem de ir pro embate. E eu fui pro embate na frente de todo mundo. Eu falei, desculpa, discordo totalmente de você. O embate não precisa ter discussão, briga. Nós que vamos classificar. Eu falei, se a Netflix consegue classificar, todo mundo consegue, por que vocês não conseguem? Mas daí a gente vai estar dizendo. Eu falei, não, você põe um formulário lá, o criador de conteúdo tem que preencher, na hora que ele preenche, dá direto a classificação indicativa. Tem isso, tem aquilo. E se caso der ruim, tiver uma denúncia, você prova que foi ele que te deu aquelas informações e mentiu. Onde é que está o... E eu pensei nisso em 2... Ela falou, realmente, isso poderia ser feito. Eu pensando em 2 minutos na solução. Então não fazem porque não quer. Isso aí é exatamente o que você falou. Não querem gastar com proteção. Exatamente, porque era tão fácil, entre aspas, uma identificação para entrar nesses sites. O Discord sabe... O ECA Digital já está aí. As empresas foram consultadas com o ECA Digital. Teve um monte de reunião. O setor que cuida de digital no governo tem um cara que manja muito, que é o Ricardo Horto. O cara é bom.
Eles não fazem porque eles não querem fazer, gente. Eles sabem dessa. Eles não colaboram com a polícia. Eu falo com muitos policiais, né? A delegada Elisandréia fala muito sobre isso. Viramos amiga de tanto que a gente conversa. Por quê? Ela vai lá, pede pro Discord o IP tal. De quem que é? Eles não falam. O máximo que eles dão é o IP. E aí os policiais têm que fazer a investigação para descobrir onde tá a pessoa, o nome e tal. Sendo que a plataforma tem isso. Ela poderia entregar. A juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude do Rio, cansou. Desde a primeira, teve uma reunião em Brasília com um monte de influenciadores e essas empresas. Se não fosse eu e ela, ia parecer que eles são as melhores empresas do mundo. Ela falou, vocês nunca... Ai, a gente colabora com a polícia. O Discord falou, vocês não colaboram? Ela mostrou pra mim, disse, tá aqui, meu pedido de dados. Eles não enviaram. Vocês nunca colaboram. Ela fez vídeo falando, eles não colaboram com a justiça, gente. Se você, Bergs, aqui no teu podcast, acontecer alguma coisa, enviar uma intimação pra você, tu vai poder dizer, não colaboro com a justiça? Fala pra você ver. Fala pra você ver, né? O que essa galera tem de especial? Dinheiro? Dinheiro, talvez. Só mas, dinheiro? Assim, né? Eu acho que a solução é banir, cara. Não tem outra. Ou colabora ou mete o pé do meu país, acabou. Mas eu VPN. Eu acho ótimo VPN. Que eles tiraram a live do ar, porque agora você vai ver como eles vão misteriosamente conseguir colaborar com a justiça. Eu acompanho um programa de futebol meio-dia, né? De uma galera, gente boa pra caramba, e eles usam Discord pra fazer essa live no YouTube, é o emprego deles. Uhum. Aí os ouvintes, caramba, vocês usam Discord pro servidor, como é que vai fazer? Os caras, vamos dar um jeito. No dia seguinte, demos um jeito. Tava aí, hoje, assistindo. Nossa, acabou o mundo. Aí todo mundo fala, mas aí as pessoas vão migrar pra outro lugar. Claro, os outros lugares são mais seguros. Por que todo mundo escolheu o Discord pra cometer crime? Porque ele é o menos seguro de todos. E aí, se todo mundo começar a usar um outro pra praticar crime, a justiça vai lá e vai fazer a mesma coisa. É o menos seguro com mais recursos. Sem consequência não adianta. E as pessoas esqueceram que o WhatsApp já foi banido do Brasil, já teve que parar a operação mais de uma vez. Telegram também, e geralmente por crime contra a criança. Eu lembro que o WhatsApp não queria entregar uma quadrilha que praticava pedofilia, não sei se dá pra falar isso, e o Telegram foi quando a gente estava com os ataques em escola, muito forte, estavam sendo organizados no Telegram e eles também não queriam passar os dados, porque eles falam, não, mas a gente protege o usuário. Proteja a pessoa que usa, não proteja o criminoso que usa, né? Então eles também tiveram essa consequência e as pessoas choraram. Meu Telegram, o governo autoritário. Meu Deus, os caras estão fazendo pedofilia. Mas não é todo mundo sim, mas tem gente fazendo e não querem colaborar. Pra mim é tão óbvio, mas pras pessoas não. Falando em ameaças, cara, você necessita de uma segurança digital ou até mesmo presencial para esse trabalho que você faz agora? Uma das minhas vontades e estratégias me candidatando a deputada federal é ter mais segurança. Porque quando lançaram, como ativista, eu tenho 2 destinos no Brasil. Você tem 2 destinos como ativista. Nós somos o 2º país que mais mata ativistas no mundo, principalmente os ambientais. Ou você para, né? Acho que tá todo mundo acompanhando um pouco quem é da blogueiragem e tal. Tem a Andressa Kerry, que faz um trabalho de blogueira há muito tempo, blogueira de beleza, mas ela sempre fez um trabalho social e denunciou crimes. E ela deu uma parada porque ela falou, cara, eu não consigo pagar os processos. Ela tá doente, ela tá com uma questão de saúde. Veio um processo que ela teve que responder por uma coisa super certa que ela fez, que foi denunciar um pai que ficava agarrando a filha como se ela fosse beijando e pegando na filha. Era um negócio abjeto aquilo. Pois o cara processou, ganhou o processo. Então, assim, ela parou. Outros ativistas pararam, começaram a fazer outras coisas, falar de amenidades, de fofocas, para não ter problema. Porque defender a infância é uma coisa que ninguém quer defender porque não dá dinheiro, porque não é produtivo. É complicado. Então, na época do vídeo do Felca, eu não sei se você sabe disso, talvez você tenha ouvido falar por aí. Tipo, 2 semanas antes do vídeo do Felca, eu comecei a sofrer ameaças de um grupo do Discord. Isso, e eram lembro. ameaças bem sérias. Tipo, eles ameaçaram. O início do e-mail era, você vai morrer, sua vagabunda. E dizia assim, pedofilia não é crime como você fala nas suas palestras. É a arte de enganar uma criança. Inacreditável, cara. Era isso. Aí eu li essas 2 frases, eu não li o resto do e-mail, eu mandei pro meu advogado. Falei, acabou. Lê pra mim, porque eu sei que é o tipo de coisa que quando você lê, você não consegue desler, entendeu? Vai ficar atormentando sua mente. Eu só falei com uma amiga delegada,
ela pediu pra eu mandar, eles pesquisaram o IP, já identificaram um grupo, porque era um grupo que já estava na mira da polícia, porque eles estavam ameaçando outras pessoas. E ela falou, eles já estão para ser presos, daqui 1 semana ou 2 vão ser presos. Falei, então tá, vou ficar na minha. Falei, enquanto eles não forem presos, eu não vou publicar nada. Eles queriam que eu tirasse meu perfil do ar. Como eu não tirei, e tinha um prazo assim, até amanhã, meia-noite. Como eu não tirei o prazo, não tirei o perfil do ar, eles foram atrás da minha família. Aí a minha irmã recebeu o e-mail, né? Eu tenho sobrinhos e tal. Então eu tive que ler o e-mail que eu recebi e o e-mail que ela recebeu. E aí eu tive que falar com toda a minha família, porque até então eu não tinha falado nada, gente. Não quero apavorar a minha família. Mas aí eu tive que falar, porque vai que outras pessoas recebem, né? Então virou uma situação mais complicada. Eu até saí de São Paulo um dia. Aí por acaso, você não sabe, um dia tocou a campainha aqui, 5 da manhã, Sheili, o Emerson tá subindo, sei lá o nome de quem, né? Falei, como assim? Não conheço a pessoa? Não. Aí depois não conseguia ligar na portaria, desci lá, falei, quem que era? Ah, não, foi confusão, era pro outro apartamento. Mas sabe, assim, bem na semana. Então você fica sem saber o que vai acontecer. Você não saiu de casa, E aí deu 2 semanas, prenderam. Eu não sabia se eu podia ir pro Hacktown ou não, que é um festival lá em Minas de inovação, né? Que eu sempre vou, que eu tinha palestra pra dar. E aí deu 2 semanas, prenderam. Aí tava no meio disso, tinha dado 1 semana dessa situação, eu sem postar nada, bem quietinha, porque eu falei, até não resolverem eu vou ficar na minha, porque eu não tenho como proteger a minha família. E aí as pessoas falam, Sheili, a culpa não é sua. Não, claro que não é. Mas se eu não fosse uma ativista, não vinham atrás de mim. Simples assim, né? Então proteger criança é arriscado. Vem toda uma carga junto, vem uma carga junto com tudo isso. Exato. Aí eu peguei e falei, aí saiu o vídeo do Felca. Tipo, 1 semana que isso aconteceu, eu esperando os caras serem presos, saiu o vídeo do Felca, todo mundo me mandando loucamente. Sheili, você viu? Acho que eu recebi, sei lá, 5.000 vezes esse vídeo. E eu, pianinho, não falava nada, né? Muda. E ninguém entendendo o que tava acontecendo. Sheili totalmente em silêncio. Mas era por causa disso. Aí eles foram presos, eu acho que tipo 5 dias depois que ele postou o vídeo. E aí eu voltei a falar. Foi uma operação em 4 estados. Prenderam 5 pessoas, foi 15 mandados de busca e apreensão. Inclusive um menor de idade, que fazia parte desse grupo, que ameaçava pessoas. Nossa senhora. Eles usaram já fotos. É uma estratégia. Usar um menor pra fazer isso é estratégia. Usaram fotos de criança da minha família. Não, ali nem era. A maioria era adulto. Não, eu não acho nem estratégia. Eles usam sempre. Eles tentam cooptar, quanto mais jovem, melhor. Tentam cooptar porque todo mundo. Não vai preso de uma maneira como um adulto vai, né? Mas não é nem isso, não é sobre isso. Não é você sobre entende isso. mais que eu só tô divagando mesmo. O que eu vou te dizer é, eles precisam convencer que mulheres são horríveis, que violência é solução pra tudo, e é muito mais fácil você convencer um adolescente do que convencer um adulto. Perfeito. Então cada vez vai ter meninos mais jovens. A machosfera, essas abobrinhas todas. É chocante que homem adulto, barbado e careca já, né, que nem mais tem cabelo, fique falando dessas atrocidades na internet. Mas quem mais segue, quem mais é cooptado pelo discurso é o menino mais jovem, que tá perdido, que não tá conseguindo namorada, entendeu? Tipo, quando você vai ver, quem vai executar, quem vai realmente acreditar naquilo. Porque esses caras da machosfera, principalmente, que se o público não sabe o que é, são grupos de ódio, homens que falam essencialmente mal de mulher. Esses caras, eles fazem pra ganhar dinheiro. Muitos nem acreditam no que estão falando. Agora, os que seguem acreditam. E quanto mais jovem, mais eles acreditam. Eu outro dia estava dando aula pra uma turma de 11 anos e eles estavam repetindo os termos da machosfera e fazendo piada com o Epstein. Tá de sacanagem, cara. Então é isso, sabe? Eles vão cooptar cada vez meninos mais jovens, porque eles têm mais probabilidade de cair nessa conversa. E estão mais cronicamente online, né? Por eles ficam o tempo inteiro no digital. Os adultos, né, que não era pra cair nessa conversa cai. Um exemplo do PM que matou a outra PM, as conversas eram sobre alfa, sobre submissão, que eles aprendem com esses influencers. Ele falava os termos da machosfera certinho pra ela, né? Eu sou macho alfa dominante. Muitos estão se candidatando também esse ano, né? Não vamos falar os nomes aqui, mas vocês sabem muito bem quem é, quem fala de casamento, e o histórico do cara é mais rodado do que muita mulher. Entendeu? Esse tema rodado é meio foda de falar, mas é isso, entendeu? Eu vou dar um pulo que não é sobre eu acho que tem uma coisa muito perversa, que é a gente ver recortes da realidade e não consegue saber quem é aquela pessoa. E aí vamos a um dos candidatos à presidência, né? O irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, ele foi que mora nos Estados Unidos, foi até um local lá, pegou um documento e falou, assinei esse documento, aqui o Estado não me obriga a vacinar minha filha. Paguei eu assinei $10. Esse documento, agora eu sou responsável, não sou obrigado, se acontecer alguma coisa com ela, a responsabilidade é minha. Aí ele foi lá e fez um vídeo. Influenciou. Calma, mas você não viu o que aconteceu 5 minutos depois?
Alguém perguntou para a esposa dele, no Instagram, numa caixinha, se ela era a favor das vacinas, o que ela achava dos anti-vacinas e tal, ou se ela vacinava a filha. Eu não lembro exatamente a pergunta. E ela respondeu: claro que eu vacino, tomou todas as vacinas, vai tomar sempre. O que é anti-vacina? Eu nunca ouvi falar disso. Então é mentira dele? Esqueceu de combinar com ela a estratégia de chamar atenção na internet. Claro que é mentira dele. Ela falou tudo, você não viu? Procura depois. Aí passou mais 5 minutos, veio um outro story dela se desculpando. Não, eu não quis ofender ninguém, realmente eu não sei o que é antivacina. Ela falou assim: como assim antivacina? Isso é loucura, claro que eu vacino minha filha. Ele esqueceu de combinar o teatro, entendeu? Porque isso é um teatro. Quando o cara faz uma cena dessas na frente, fala isso todos os Estados Unidos, um país livre, que você não precisa vacinar seus filhos, inclusive eles estão lá com surto de sarampo desesperados, pedindo pra todo mundo, tá igual como tava na Covid, né? Todo mundo passando detergente e inacreditável, cara. É só vacinar. Aí o cara faz uma dessas. Então, assim, eles mentem sem ter vergonha de mentir. Esses caras da machosfera são iguais. Eles mentem sem ter vergonha de mentir. Quem viu o filme Por Dentro da Machosfera, que é um filme gringo, mas se fosse feito no Brasil era igual. O cara falando da mulher, não sei o quê. Quando vai na casa entrevistar a mulher do cara, você vai ver ele pianinho do lado da esposa. A mãe do cara dizendo: se ele fala uma dessa aqui, ele toma uma bordoada. E ele pianinho do lado da mãe. É só pra ganhar dinheiro mesmo, porque dá like. E aí é uma das minhas principais bandeiras. É regulamentação das redes. Porque na Big Tech, o que acontece? Vai ganhar mais engajamento quem for mais violento e quem falar mais asneira. Quando o cara balança um negócio dizendo: não vacino minha filha, esse país é livre, isso todo mundo que gosta vai apoiar, todo mundo que odeia e acha aquilo um absurdo vai comentar. E aí ele é comentado. Aí um parlamentar bota uma peruca pra criticar pessoas trans. Todo mundo vai falar dele durante semanas. Outro dia eu até falei com uma amiga que também é candidata, eu falei: o que nós vamos inventar pra gente virar notícia? Porque como a gente não fala abobrinha, a gente não vai falar uma mentira descarada na frente das pessoas. Nenhum blogueiro dos canais que eu assisto, sabe, de YouTube, vão dar essa notícia, porque não é notícia. Até brinquei, vamos começar um vídeo assim, já uma agarrando no cabelo da outra. Treta entre influenciadoras candidatas, vamos. A gente tá pensando, porque esses caras, eles se mantêm na mídia. E aí é amigo do outro, aí não, brigou com o outro, aí fez as pazes com o outro, aí não sei quem perdoou. Isso é tudo historinha, porque daí todo mundo comenta. Então essa estratégia digital de incentivar a violência é o que aumenta a violência entre crianças e adolescentes, aumenta a violência contra crianças e adolescentes e contra mulheres. Essa mesma rede que precisa ser fiscalizada, regulamentada, é a mesma rede que você usa para lutar contra isso. É meio um paradoxo, né? Você tem limitações, você tem limitações com isso, você sente que o seu algoritmo é menos engajado, seu post é menos alcançado, você precisa pagar para ter alcance. A diferença sua de uma Zanata da vida. Qual que nossa, a diferença é totalmente que você diferente. sente? Assim, vamos lá, com certeza é diferente, porque uma pessoa como essa que você falou fala coisas absurdas, né? Tem frases de efeito polarizantes intencionais que vão fazer aquilo girar e todo mundo vai comentar, seja para apoiar ou para vai virar reposto. Então ela fica gigante. Ela defendeu o marido da Maria da Penha, semana passada. Como aquela Pietra, não sei das quantas. Ninguém sabia quem era essa mulher 4 meses atrás. Ela começou a falar que mulher não tem que votar, que isso, que aquilo. A pessoa vira um boom. Ela só nos candidatou por um acaso. Espere as próximas eleições, sabe? Ela caiu em contradição num debate aí, que ela precisa de todo mundo. E ela é uma mulher que não é tradicional, não é casada, não tem um marido. Ela e a filha precisa de homem pra tudo, precisa de mulher pra tudo, precisa de trabalhador pra tudo. E ela é contra de algo que ela usa. Mas com certeza o meu algoritmo, se não fossem os meus seguidores que eu construí durante 12 anos, eu não tinha entrega. Inclusive eu tô com um processo, eu acho que eu posso falar disso, não é um segredo de justiça. Eu vou falar em linhas gerais. Eles derrubaram um vídeo meu há um ano atrás, foi mais ou menos quando o autor do Geração Ansiosa estava no Brasil, porque era um vídeo que eu falava disso, assim. Eu reagi a uma presença dele no Fantástico, o Jonathan Hyde, porque eu fui no evento dele, no Rio e tal. Então esse pesquisador veio, é o cara que mais pesquisa as doenças mentais em crianças e adolescentes que tem a ver com o uso de telas. Então o livro dele é sobre isso, e o cara revolucionou aí muita coisa. E eu fiz um vídeo sobre isso, e o vídeo desapareceu do meu feed.
Aí eu falei pro advogado, falei, gente, meu vídeo sumiu, Doneida total. Não teve Aí notificação nenhuma. Não teve, tipo assim, não, na verdade eu só descobri que tinha caído porque o meu perfil ficou com uma bolinha lá amarela de atenção, como se eu estivesse fazendo coisa errada. Gente, era um vídeo muito, tipo, o cara falando numa entrevista, não tinha nada extraordinário. Aí eu falei com o meu advogado, eu tô com uma penalidade, digamos assim, por causa desse vídeo, e tiraram o vídeo do ar e me penalizaram. Aí ele entrou com uma ação contra a Meta pra restaurar o vídeo, porque não tinha nada demais no vídeo. Sim. A ação aí levou quase um ano pra restaurar o vídeo. Restaurou há um mês, acho que ficou, 11 meses o vídeo fora do ar, rolando multa. Só que aí o que o Facebook fez? Ele deu um argumento. A primeira coisa ele falou, que o meu perfil tava fora do ar. Depois ele deu um outro argumento. Depois ele mudou 4 vezes, ele mudou o argumento para tentar justificar ter derrubado o meu vídeo. Ou seja, litigância de má fé. Agora a gente vai entrar de novo. Graças. Porque nem Deus é justo, mas não é apertado. Eu tenho 2 rapazes muito jovens que entendem o que é a internet, que têm a paciência de explicar para os juízes o que é. Aliás, eles são mais especializados em futebol e questões de futebol na internet. Olha aí. E eles que cuidam de mim ali nas redes. Então agora a gente vai entrar de novo para mostrar a má fé deles, porque eles foram mudando o argumento ao longo desses 11 meses de processo. E não é a primeira vez que eu processo a Meta. Quando minhas contas foram invadidas por criminosos por causa da operadora, eu informei a Meta que as contas estavam invadidas. Eu tentei recuperar minha conta e eu não conseguia, porque eles simplesmente não trabalham a nosso favor. Depois foi antes deles inventarem o selo, que eles dizem que agora você tem mais. E quando foi aquele boom de invasão de conta no Brasil, que era o meu eram também. Quadrilhas, né? Toda hora. O Elon Musk vendendo criptomoeda no meu perfil. Só que aí, os meus seguidores perderam 98 mil reais. Nossa, juntos. Eu não perdi Porque dinheiro, eu nunca anunciei nada. Então, algumas pessoas olharam, isso é golpe, a Sheili nunca anunciou nada. E outras falaram, bom, se é a Sheili anunciando, é sério. Então, teve uma seguidora, por exemplo, que tava com a cachorra internada no hospital. Ela me mandava coisas sobre a cachorra dela e os criminosos respondiam e ela achando que tava falando comigo. Pariu. Uma coisa horrorosa, sabe? Olha, foi um horror. Nessa época eu também entrei com uma ação contra eles por eles não restituírem a conta. Se eu provo que não sou eu que tô lá, se eu informo a eles oficialmente, eu fiz tudo judicialmente. Sabe quando que eles me devolveram a conta? Quando eu fui com cartazes pra frente do prédio da Meta aqui em São Paulo. Eu lembro disso, cara. Eles não devolviam a conta, atrás, mesmo com ação judicial. Eu fiz a ação judicial, não devolveram a conta, mesmo com advogado. Aí eu fui lá na frente com cartazes em inglês, por recomendação de amigos, tipo, escreva em inglês que tem criminosos na sua conta, que protegem a infância e tal, porque isso não acontece fora do país. Essa invasão de contas acontece no país e ela é um mercado lucrativo, porque tem todos os recuperadores de conta. É toda uma máfia. Tinha gente que falou pra mim, Sheili, me paga 7 mil, te devolvo tua conta em 2 horas. Como assim? Eu tenho um protocolo especial, né, na Meta. Qual é o protocolo especial? Eles pagam um funcionário pra botar você na ponta da fila. Dão 4 contos pro funcionário, ficam com 3. Caralho, é o despachante da rede social, né? Supostamente, eu disse, tá, Esta gente? é uma obra de ficção, galera. Aí eu fui, a galera do predial queria me tirar de lá, vigilância, né? Falaram pra eu ir embora, falaram que iam chamar a polícia se eu continuasse lá. Falei, chama, vai ser ótimo. Professora com as contas invadidas, polícia. Aí os advogados da Meta ligaram pro meu advogado. Ou seja, eles acharam rapidinho o processo lá. Depois de umas 2 horas que eu tava lá na frente do prédio com cartazes, eu não gritei, eu não xinguei, eu só fiquei segurando os cartazes. Todo mundo que entrava e saía, via. E tem gente que me conhece, que eu treino executivos de grandes empresas. Teve uns até que me cumprimentaram, que trabalham lá no prédio. Porque eles têm escritório no Brasil, mas eles não têm atendimento ao público, eles não têm atendimento ao consumidor, eles não têm ouvidoria, eles não têm nada que qualquer empresa é obrigada a ter. Tinha muita gente lá tentando falar com eles, porque as contas estavam invadidas, porque isso, porque aquilo. E aí eles ligaram para um advogado e falaram para me tirar de lá, que eles iam resolver. Eu falei, eu não vou sair, só quando resolverem. E aí resolveram. Apertaram o botão para voltar a minha conta. Eu fui fazer ativismo raiz, né? Que é cartaz na porta da galera. Ninguém foi com você? Não, porque as pessoas não conseguiam. Eu avisei, gente, eu vou pra lá. Por quê? Eu não conseguia mais trabalhar, porque as pessoas que tomavam golpe me ligavam chorando. Eu fiquei sem o meu WhatsApp, então eu perdi trabalho, não conseguia falar com as pessoas, né? Porque inferno, ao mesmo tempo das contas invadidas, eu tava sem o telefone, porque ele foi por ali que fizeram a invasão, enfim. No final de 2 anos, a Vivo teve que pagar
Mas eles pagam, as indenizações são tão pequenas, gente. Ah, sim. Eu pedi uma indenização por danos morais, eu queria pagar todo mundo que perdeu dinheiro, mas eles deram um valor irrisório ali. Por isso que pra eles compensa, né, esse crime, porque é tão barato e leva tanto tempo. Já que compensa, galera, não deixem de processar. Não deixem. Porque Não deixe. compensa pra eles, não faz diferença pra você. Talvez não faça nem pra você. Talvez você vai ganhar 5 ali, mas Vai ganhar o que você gastou vai com ganhar. advogado, talvez você vai gastar mais do que ganhar. Exatamente. Às vezes é bom ir pra frente, porque pra eles não vai fazer diferença. Pra você talvez vá. Ou pelo menos mas a sua tem cabeça de justiça tem vai uma valer quantidade. a pena. Por isso, e por que eu quero te contar, porque tem gente perguntando, Shelly, mas o que você propõe? Outra coisa que eu quero é fazer, é uma espécie de coligação das famílias vítimas das redes sociais. Tem isso nos Estados Unidos. Quando eles vão fazer um processo, como um que ganharam recentemente da Caio, que foi, eles conseguiram comprovar que o Instagram viciou uma menina e prejudicou a saúde mental dela, e eles tiveram que pagar. Foi a primeira vez que eles perderam um processo bilionário. Tanto o YouTube fez acordo, o Instagram e o TikTok que pagaram. Eu sei que o Instagram com certeza, a Meta, eu não lembro se o TikTok. Eles têm lá não é um núcleo, é um apoio judicial a essas famílias. Então eles vão, todas as famílias buscam ajuda no mesmo lugar, e aí eles juntam tudo e processam. Então eles processam em quantidade. Tem um documentário sobre um processo, é que não tem em português esse documentário. São 103 crianças que morreram por causa do Snapchat. Eles se juntaram nesse núcleo de apoio a vítimas, que tem advogados e tal, se juntaram e fizeram um grande processo contra o Snapchat lá. Porque lá o Snapchat é muito usado por causa daquele mapinha que o Instagram sem querer liberou a função no Brasil, que liberou a função e depois voltou atrás e disse que foi sem querer. Ele quer competir com o Snapchat, que sempre que alguém lança uma funcionalidade, o Instagram copia, né? E lá nos Estados Unidos, o mapinha é usado para venda de droga. Porque não é você mostra onde você tá, eu vejo onde você tá, eu consigo te entregar e aquilo não é rastreado. E aí as crianças compram muita droga e elas morrem de overdose. E aqui o Instagram 13, liberou o 14. mapa um tempo atrás aqui. Liberou, aí todo mundo falou, peraí, nós queremos segurança, vocês falam que tem conta de adolescente, daí vocês vão liberar a localização. E era um negócio assim, você relou o dedo e você tava compartilhando, não era um negócio... Conta de adolescente. Aí eles vieram dizer que o mapa foi uma casualidade. Não foi, gente, eles querem competir com o Snapchat, porque nos Estados Unidos o Snapchat é forte. E aqui no Brasil ele está voltando, porque eu dou aula para criança e adolescente. Semana passada eu falei com 80. Devia ter, cada turma de 40, tinha pelo menos 10 a 15 que tinham Snapchat. Então a gente acha que o Snapchat tá morto e não tá. Não, lá fora é forte, cara. Lá fora é forte. Vi propaganda na televisão falando conta de adolescente, mais segurança. Não era pra ter. Não era pra ter. E outra, o Ministério da Justiça e Segurança Pública classifica o Instagram como 16 anos. Por causa do conteúdo de extrema violência, pornografia, produto ilegal e tal. Só que o que o Instagram fez? Criou essa ideia de conta de adolescente, que seria mais segura, e ela tem ali 2 proteções a mais. Contratou um monte de personalidades, artistas, inclusive que eu admiro, e cantores que têm adolescentes, como, sei lá, Lázaro Ramos. Enfim, vários. E aí eles fazem a propaganda falando conta de adolescente, seu adolescente vai ficar mais seguro. Só que como é o adolescente? Na cabeça do brasileiro, adolescente é a partir de que idade? 12. É uma confusão na cabeça do consumidor. Pra mim, isso tinha que ser ilegal. Se o Ministério da Justiça e Segurança Pública classifica como 16, eles até 16 a 18 é adolescente. Então eles tinham que dizer, de 16 a 18 vai ser mais seguro. Agora, só a palavra adolescente confunde os pais. E as pessoas não entendem que eles são pagos. Teve uma seguidora que me mandou um vídeo daquele cantor, o Ferrugem, com a esposa dele. Eles assim, gente, vocês não sabem o que a gente encontrou no Instagram. As contas de adolescente, é tão seguro e tal. Ela, olha, Shelly, que bacana. Eu falei, isso é uma publicidade. Eles estão ganhando uns 300 mil aí no mínimo, supostamente, para fazer isso. Isso é uma publicidade. Ele não encontrou isso do nada, ele foi contratado. Ela, nossa, eu nem percebi. Porque a indicação de que é uma publicidade está no final da legenda. Quem que lê a legenda? Tem gente que não tem o feeling de saber sem precisar ler que é uma propaganda. Quem faria um vídeo divulgando uma conta de Instagram de graça, caralho? E sempre o lettering é o mesmo. É que a gente que trabalha com isso, a gente consegue perceber de longe. A qualidade, a cor do vídeo, mas eles fazem para enganar a população. Isso é enganar a população. E eu acho que estão enganando até os influenciadores. Eles não sabem também. Vamos para um âmbito político agora, que eu quero falar sobre isso. Eu tava no Discord, inclusive.
anteontem, conversando com os meninos, e eu tava muito indignado porque, sei lá, o Marquitos do Ratinho tá se candidatando, o Caneta Azul tá se candidatando. E eu, agindo com o coração, falei, pô, mano, tinha que banir esses caras, não é pra se candidatar, tá maluco, esses caras não vão fazer nada. O Marquito se acidentou. O Marquito não tem condições de andar. Ele não é um cadeirante. Se fosse um vereador cadeirante em prol da mobilidade urbana, beleza, mas é um senhor que se acidentou, não consegue nem falar direito, tá falando todo mole, ele vai fazer o quê em Brasília? O Caneta Azul não consegue falar direito, ele é um meme, entre outros. Aí meu amigo já com a consciência falando, cara, eles têm que ter isso, senão não seria democracia, cara. O erro é a gente que não tem que votar neles. Aí eu respirei e falei, beleza. Mas eu vi outros, piores ainda, e eu falei, cara, não podia ser liberado tanto assim. Tinha que ter pelo menos uma triagem. Uma triagem. Cara, o que você tem a oferecer para a sociedade? Porque eu já vi muitos debates que o host fala, projeto social, candidato, ele, deu um branco aqui, pode ir na próxima aí? Pô, isso é uma triagem já, para mim. Mente pelo menos, estuda algo pelo menos. Mas esses caras não têm triagem. E eu acredito que pessoas como você, entre um outro amigo meu também que está se candidatando, que eu estou até trabalhando com ele, inclusive, tem algo a oferecer. Não é falando porque eu te conheço, mas porque você já passou por uma triagem. Já passou por essa triagem, já tem algo a oferecer. Não necessariamente você é uma elite, você está se candidatando porque você é formado em direito. Não. Pessoas que comandam um bairro pro bem, lutam pelaquele bairro, já tem essa triagem. Então deveria ter uma entrevista que seja, não algo pra te barrar, mas algo pra, sabe, um filtro. E você entrou, e eu já imaginei várias vezes você se candidatando. Se eu não me engano, eu já perguntei pra você e você falou, imagina, meu negócio é rede social. Em algum dos nossos eu não devo ter programas, falado on isso off. porque eu já fui chamada outras vezes, não foi a primeira vez, assim. A minha mãe, eu sempre fui metida com o Grêmio Estudantil, e a minha mãe sempre disse pra mim, você vai morrer igual aquela freira, a irmã Dorothy. É uma história que marcou muito a minha mãe, porque eu era muito assim de ir pelas causas, as injustiças, desde criança, né? E a minha mãe sempre teve muito medo. Quando eu falei pra ela, o olhão dela de Mônica, sabe? De desespero. Tem um episódio do Vida de Jornalista sobre ela, que é uma das coisas mais pesadas que tem, cara. Um abraço pro Rodrigão aí, meu parceiro. Mas assim, você já recebeu convites, mas então por que agora? O que te despertou? Duas coisas, né? Ir muito a Brasília por causa do ECA Digital. As pessoas começaram a me chamar, inclusive pessoas de partidos, de outros partidos. Eu fui pela primeira vez pelo Podemos, me convidou para ir. Eles queriam que eu falasse lá no plenário em favor do ECA Digital, quando a gente estava pleiteando o ECA Digital. Primeira vez que eu fui, eu já tinha ido a Brasília participar de alguns seminários, mas na Câmara dos Deputados, a primeira vez que eu falei foi quando eles me convidaram para falar do ECA Digital. E assim, eu me senti muito bem lá. Eu conhecia todo mundo que estava lá. Eu conhecia todas as instituições que estavam lá. Soube o que falar, que jeito falar. Claro que eu treinei isso, eu pensei sobre isso. Então eu tive um trânsito muito fácil ali em Brasília. E tanto que imediatamente já comecei a receber convites para me candidatar. E foi bem após as ameaças de morte. Então, eu tava assim, ou eu paro, ou o que eu vou fazer? Eu tava num lugar assim, pensando muito em parar. E deixar os jovens virem, já que o Felca veio aí, ele que assuma, porque ele é milionário há muito tempo, né? O Felca tem muito dinheiro, ele faz sucesso há muito tempo, ele tem segurança, ele tem carro blindado, né? Não é a minha realidade. Eu não tenho como proteger minha família. Eu falei, que vem os próximos. Então eu vi como uma possibilidade. Eu falei, mas peraí, talvez não tenha só essa possibilidade, né? Ou parar, ou morrer, né? Ou viver na insegurança. Talvez eu possa ir para um outro lugar onde eu tenho um pouco de estrutura. E eu não tenho vocação para ser ONG, porque isso é uma coisa que algumas pessoas fazem também. Você cria um instituto e vira uma ONG. Mas a gente já tem ONGs maravilhosas, institutos maravilhosos. Não é o meu papel. Eu sempre faço política. Meu posicionamento sempre é político. Então, pra mim, me pareceu assim, quase óbvio. Mas eu segurei a onda, fiquei 6 meses pensando. Outros partidos conversaram comigo, inclusive o partido que eu escolhi, que é o PSB, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que apoia o presidente Lula. O Podemos é um partido muito legal, tem pessoas muito bacanas, mas apoia
a família Bolsonaro, e é algo que eu não tenho nenhuma vontade de fazer. Eu acompanho muito de perto o que aconteceu na Covid, o que aconteceu com as vacinas, enfim. Seria até impactante no seu trabalho no Instagram, nas redes sociais. Então, não, o ia... que eu percebi? Que eu sei o que fazer lá. Eu entendo a lógica do negócio, eu acredito que eu posso contribuir. Depois que eu estive lá na Câmara, eu fui convidada muitas vezes. Eu já falei em congresso que aconteceu lá de conselheiros tutelares. Eu falo com eles todo dia, né? Porque eles me escrevem. Eu falo com educadores, eu falo com crianças, eu falo com famílias. E pra mim, um bom político, ele tem o quê? Ele fala com a população, ele sabe a realidade do Brasil e não de um pedacinho do Brasil, que é ou a elite ou a extrema pobreza. Ele tem que entender esse range de gente, né? Essa esticada, porque a gente tem pessoas muito diferentes. Tem pessoas que não têm acesso nenhum à internet, tem pessoas que acessam 7 horas por dia, tem gente que usa o celular do pai para poder mandar uma mensagem, tem gente que nem celular tem. É muito desigual. E ele também tem que estudar, ter acesso aos dados. Não dá também só para ele falar com as pessoas, porque talvez ele vá ficar enviesado. Eu falei com 25 famílias. Ontem eu postei um vídeo sobre uma família que me escreveu porque eles foram num pediatra e o pediatra estava usando o óculos da Meta e a criança de 3 anos estava com uma alergia, então... aquele óculos com câmera, meu Deus. O óculos com câmera. E eles ficaram na dúvida, o pai achou que ele estava com óculos com câmera. O que eles fizeram? Foram para casa, marcaram um retorno e no retorno eles fotografaram o cara para ter certeza se era o óculos da Meta. Eles foram com esse foco, vamos ver se o cara estava usando o óculos da Meta. E realmente eles têm certeza absoluta. Aí eles foram numa delegacia. E na delegacia deram pênaltis pra eles, do tipo, é só o óculos que ele ganhou do Neto. Não fizeram nem boletim de ocorrência. Então, olha os pais quiseram fazer algo. Olha o despreparo das pessoas que atenderam. Muitas nem sabiam que aquele óculos existia. Tem gente que não sabe. Aí eu fiz o vídeo, teve uma pessoa que comentou assim, agora você é contadora de história. Como se eu estivesse inventando. Porra. Eu só levei essa história porque eu conheço os dados de violência. Esse óculos já está sendo usado há muito tempo de violência contra as mulheres. A gente já tem um caso que ficou famoso no Brasil de um Ele tem luz, as pessoas tiram a luz. Exatamente. Teve um caso no Brasil de um ginecologista que filmou e ele admitiu, disse que estava fazendo pesquisa, como se... Sim. Pesquisa tem toda uma regra, a pessoa tem que Imagina você ir num ginecologista, ele filmar você. Então, assim, a tecnologia, ela vem contra as mulheres e crianças muito fácil. Então, eu não postei porque é uma história boa. Eu postei porque é um risco real. Porque eu sei que esse risco é real e porque eu sei que a nossa justiça, os operadores da justiça, os policiais que receberam essa mãe, não estão preparados para essa situação. Porque muitos nem sabem que existe. Então, o que eu quero é comunicar para as pessoas o problema. E claro que o Conselho Federal de Medicina vai ter que lançar uma nota. Profissionais da saúde não podem filmar seus pacientes. Mas agora ele vai ter que ter redobrado. Se você tem esse óculos, não pode usar. Você vai ter que usar um óculos normal, óculos da Meta vai ter que ser proibido durante consulta. Mas você entende que doideira? Mas eu só consigo pensar. Primeiro, receber isso, porque eu tô em contato com as famílias, elas confiam em mim. Então, eu tenho um contato direto com a população. Mas pensar isso, porque eu conheço os dados da violência, conheço os dados do digital. E quando eu ia lá falar com deputados, que é o cargo pro qual eu tô me candidatando, eles não faziam ideia do que eu tava falando. Eles ficavam apavorados, porque eles não conhecem o digital. O digital é uma coisa nova. Eles usam o digital como influenciadores, né? Para ter likes, serem conhecidos, como esses aí que você citou. Mas eles não entendem o problema do digital. Então, o máximo que eles fazem é defender a plataforma como se ela fosse Deus. Porque eles são viciados. Plataforma pra eles é bom. O Congresso então, se tem gente na morrendo, mesma hora, eles fazem live ali no Congresso, aprovado aqui. Pra mim, sabe qual que é uma lei que eu queria? Não vai passar, mas vai ser a lei. Vai ser igual às leis. Eu chamo de Lei Nicolas. Nicholas, desculpa, errei. É Lei Nicholas, uma lei que é pra não pegar, entendeu? É só pra sugerir, pra causar, porque ela não vai pegar. Mas pra mim, dentro do plenário, não poderia ter celular. Porra, Como é que você vai prestar atenção? Como é que você... E eu estive lá, ninguém olha pra você. Foi um pouco decepcionante isso, assim. Ninguém tá olhando pra quem tá falando. É uma farsa, é um teatro. Eu sou formada em teatro, então eu entendi bem como é o teatro. Talvez por isso que eu tenha me sentido bem. Falei, nossa, é um teatro. Tem um palco, tem a plateia, cada um tá fazendo o seu teatro pro seu público. Pra mim tinha que ser proibido a pessoa entrar com o celular lá. Nós não estamos pagando influenciador. Fazer live, cara, aquela confusão, papel voando, cara, gente orando. A TV Câmara já tá filmando, entendeu? Faz seu corte depois da TV Câmara, não pode entrar no celular. O começo do documentário da Petra mostra o Cabo Daciolo lá orando, o pessoal fazendo live. Que porra é essa, cara? A pessoa pode ter, gente, um parlamentar chega a ter 30 assistentes.
30 Nossa, assessores, cara. assim, equipe de 30 pessoas. Alguém fica com o celular dele lá fora, vai resolvendo os problemas. Enquanto ele tá lá, ele tem que prestar atenção, estudar, entender. Poxa, quantas vezes a gente vê pessoas dizendo, eu não votei nisso e tá lá o voto da pessoa porque ela não leu. Tem um básico aí, que talvez seja esse básico que você tá falando, né? A pessoa tem que saber ler Cara, é uma um triagem, projeto, cara. Eu não quero barrar ninguém, mas analisar. tem que ter, cara. De alguma forma. De alguma forma tem que ter um filtro. Não pode entrar, desculpa, qualquer um. Essa é a real. O filtro é a população, então a gente tem que instrumentalizar a população para que ela consiga fazer o filtro. O filtro é o voto. E o voto da indignação, ele é muito comum no nosso país. E não, acho que não só aqui, né? Eu tô tão bravo que eu vou votar no palhaço. E Shelly, você foi pro PSB, né? Uhum. Candidatura ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. A decisão desse partido foi por meio de outro convite? Você se identificou mais por ele? Como é que Eu fui foi? convidada para esse partido também, e aí eu fui conversar. A primeira pessoa que eu conversei foi a Tabata. Foi uma conversa muito boa. Tem projetos dela que eu conheço, tem coisas dela que eu não gosto, não sei nem como é que ela se enfiou em algumas discussões aí. Porque também acho que a gente… É difícil, mas como parlamentar, você tem que entender do que você entende e do que você não entende. E do que você vai precisar de técnicos e especialistas para te ajudar. Todo mundo vai errar. Quem faz muita coisa erra muito, eu sempre soube disso, Sim. né? Quem faz muito só não erra e não tá fazendo nada, gente. É verdade. Mas falei com ela, foi uma conversa muito boa. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para várias amigas que têm cargo. Ela não era uma pessoa que eu conhecia, mas eu liguei para uma outra amiga, que é a Marina Elou, que entrou para o PSB agora. Ela era do Rede Sustentabilidade. Ela tem uma pauta principalmente do ambiente, né? E aí eu falei com a Marina, eu falei com uma outra colega minha, que é a delegada Sheila, que é do PL, que é lá de Minas. Ela é a presidente do PL Mulher em Minas. Vocês verem que eu sou eclética, gente, eu não tenho problema nenhum. A pessoa tá fazendo um bom trabalho, Política tô tem que com ser ela. assim. Tem que ser assim, Falei cara. com uma outra amiga do PT. Não, nem consegui falar com ela ainda. Mas falei com todo mundo que eu consegui para fazer algumas perguntas básicas. Eu fazia 3 perguntas que eu tinha lá. Eu queria saber o quanto a gente ia sofrer. Todas falaram, violência política vem, não vai ter jeito. Falei, bom, mais do que eu já sofri ameaça de morte, acho que não vai ter. Falo de pedofilia, é uma coisa forte. Como que funciona essa questão do seu trabalho? Se eu conseguiria dar aula ou continuar com um trabalho enquanto eu estivesse parlamentar? E aí as opiniões divergem. Por que eu tinha essa preocupação, né? Uma delas disse assim, Sheili, você tem que continuar. Primeiro, para você não depender só de política, porque daí isso vira salário eterno, né? As pessoas ficam lá só para ganhar dinheiro. Você pode. E outras disseram, não, você não vai conseguir, você vai ter que se dedicar só à política, mas é bom que você tenha uma outra profissão, no caso eu já tenho. Outras disseram, é bom que você continue, porque depois desses 4 anos você volta para sua vida, né? Você pode continuar numa carreira política ou não. Então, não existe um consenso. Teve até um exemplo que me deram, tem uma pessoa que deu exemplo, ela falou, ó, o Nicolas, ele ganha dando palestra, né? Tantas pessoas se impressionam com o patrimônio dele, mas, gente, cada palestra dele ali deve custar uma bala. Eu trabalhei muito com evento corporativo, né? É muito dinheiro que você ganha com palestra. Eu dou aula para grandes empresas e, dependendo da palestra ou do curso, é bastante dinheiro, se você for botar na ponta do lápis, né? Então, Então, eu tinha essas perguntas. Eu tinha perguntas e elas iam me respondendo perguntas. Então, eu fui conversar com a Tabata. Depois, eu fui na convenção, fui numa reunião do partido, fui na convenção. Fui conversar com as pessoas, mas eu realmente tomei a decisão por esse partido, porque ele é um partido que apoia pessoas de outros partidos de forma muito explícita. Por exemplo, ele tem uma coligação com o PT, mas ele apoia a Marina Silva, que é uma pessoa que eu acho extraordinária. Então, nós temos a nossa candidata ao Senado, que é a Simone Tebet, que também entrou no partido. E teve um dia que eu vi a Marina Silva, quando a gente estava anunciando lá o apoio a ela, porque quando você vai… Gente, é muito legal, caso vocês nunca tenham lidado com política, quando você vai na reunião do partido. Porque as pessoas são muito mais transparentes nas suas opiniões, elas estão num local seguro, digamos assim. Então você ouve coisas extraordinárias, você sente mais a pessoa como ela é, não é aquela coisa de você ficar vendo ela nos recortes aí pela vida. Então ouvir a Simone Tebet falar foi muito importante, né? Algumas coisas que eu pensava sobre ela mudaram bastante. Ela disse, ela falou, eu nunca quis ser presidente do Brasil. Eu me candidatei para ter um contraponto ali, mas eu sempre soube que eu estaria do lado do Lula depois. Porque ela disse, eu vi Bolsonaro governar. E o mínimo que uma pessoa tem para governar, ela deveria gostar de ser humano, gostar de gente. Eu vi a Marina Silva, ela fez um discurso que bateu no meu coração, que foi, ela disse assim, quando você vê uma coisa que precisa ser feita e você não faz, tipo, a coisa precisa ser feita e você não faz, tem uma consequência que você nunca mais consegue se encontrar com você mesmo. Incrível. Você se perde de você. E ela estava citando o Joseph Campbell, que eu adoro e uso nas minhas aulas.
Aí não Mas teve quando ela jeito, disse Shirley. isso, quando Marina Silva está lá e ela fala isso, tipo, que quando uma coisa precisa ser feita e você não faz, você não consegue mais se encontrar com você mesmo. Eu falei, cara, é aqui, agora. E aí, na sequência, o Alckmin subiu. Eu não sei se nesse mesmo dia, foi nesse mesmo dia da Marina, que foram alguns dias, assim. O Alckmin disse uma coisa que pra mim foi tão... Ele falou assim, homeschooling é racismo. A gente não pode permitir isso no nosso país. Eu falei, gente, a segunda maior, né? O segundo maior cargo político da nação fala isso com uma naturalidade, com uma presença, com uma certeza. Eu falei, é do lado desse cara que eu quero estar. Porque o que protege minimamente as crianças no país hoje é elas irem à escola. Porque ali eles veem se elas estão vacinadas, ali eles veem se elas estão comendo. Todos os relatos de abuso vêm da escola. A gente sempre salva a criança na escola. Tem problemas na escola? Não estou dizendo que não tem. Agora, as crianças que estão fora da escola, em homeschooling, e eu sei que muitas têm, eu tenho amigas que dão aula, porque rico dá um jeito de burlar o sistema e educar a criança em casa e fingir que ela tá... Tudo se consegue, né? Com corrupção, tudo se consegue. E elas estão completamente alienadas. Geralmente, as famílias que querem muito isso, elas têm uma ideologia muito forte. Não estou dizendo que todas as famílias que querem isso é por uma questão ideológica. Tem pessoas com muito boa vontade, que têm preparação, que têm livros, que têm capital intelectual, mas é muito difícil competir com uma escola, gente. Né? A quantidade de livros, a quantidade de diversidade, a quantidade de... Porque a escola é o local do embate. Não era pra ter nem discussão primeira sobre vez. isso, cara. Não, mas é a primeira vez que aquela criança, aquele adolescente vai encontrar pessoas que pensam diferente, comem diferente, têm outra religião, outro jeito de vida. Então, e vai dar conflito, porque isso é o papel da coisa, né? Então é necessário. É muito mais do que aprender matemática e português. E quando ele disse isso, eu falei, poxa, com essas pessoas aqui. Tô muito num lugar, tipo, vamos sentar e tomar um café agora, sabe assim? Então eu me senti muito bem ali, nas outras vezes que estive, me senti muito bem com todo mundo que eu falo. Existe uma diversidade de pensamento dentro do partido, pessoas que pensam mais pra cá, mais pra lá. E isso eu acho bom, acho positivo. Tem projetos muito bons, pé de meia, projetos para a Tabata, ela tem gente que encrenca com a Tabata, mas se você vai ver o que ela fez, a mulher é a rainha de aprovar projeto bom. É um negócio, sabe? Lei da dignidade menstrual apoiou ali a licença paternidade, que eu era embaixadora. Então tem muitas coisas que eu era embaixadora como comunicadora, mas se eu tivesse uma canecinha para dar um apoio mais... E o que eles fazem também nesse partido? Só mais uma coisa de prática, né? Porque existem as emendas parlamentares. Então, quando você é um deputado federal ou estadual, você tem dinheiro para levar para o seu estado. Dinheiro, e não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Claro que do tamanho do nosso país não é tanto dinheiro, depende de um monte de coisa, mas é dinheiro. No meu partido, no PSB, eles fazem edital. Você tem um projeto, Bergs? Você faz esse projeto aí do teu podcast que tem um impacto, não sei o quê, você quer fazer isso, você pode ir lá pleitear esse dinheiro. Claro. Inclusive, a gente estava outro dia numa comunidade explicando como tem que ser a organização para você pleitear esses valores. Você tem que ter CNPJ, você tem que comprovar que você faz esse trabalho, que ele tem um impacto. Então, você tem que ter foto, tem que ter vídeo, tem que ter registro, tem que ter ata. Enfim, um basicão de uma organização. Gente, perceba, né? Quantas vezes vocês já viram alguém dizendo foi lá e deu o dinheiro pro irmão que é prefeito, pra sogra que não sei o quê. Não tem isso. Você pode chegar lá e fazer uma auditoria agora. E eu acho isso muito legal. Então são várias coisas que foram me encantando, assim, sabe? Não é o único partido que faz isso, obviamente, mas ali teve muita coisa que eu disse, poxa... E agora você tem esse poder agora, se você for eleito, e infelizmente o meu título de eleitor não é mais de São Paulo, né? Então... não acredito. Já estou muito, muito longe daí há muito tempo, mas acredito que você já tem um plano para o que você vai traçar, caso você seja eleita. E você é do Paraná, mas você fez sua vida em São Paulo, o que faz total sentido. Sim, eu sou uma migrante, né? eu vim tentar a vida em São Paulo. Cara, desejo muita sorte para você, Shirley. E para finalizar, quem cuida de quem cuida? Como que anda a saúde mental se você tem acompanhamento, você faz acompanhamento psicológico? Porque acredito que você recebe muita mensagem na DM, do bom sentido, do mau sentido, ameaça, como você já falou, a família, enfim. Para entrar agora nesse cargo político, embora você tenha mais recursos para a proteção sua e da família, a responsabilidade e a pressão vai ser maior. Como lidar com isso? Como que você cuida sendo uma cuidadora, uma agente da criança e do adolescente, cara? Agente da proteção infantil. Você gostou do meu número? Maravilhoso. Aquele detalhezinho. Cara. Gente,
4007, agente da proteção infantil. Eu queria uma coisa mais bem-humorada ainda, que era a chata que protege as crianças. Mas daí todo mundo me explicou que as pessoas votam em jogador de futebol, votam em palhaço, uma mulher tem que ser séria. Então esse é um flerte com bom humor que eu consegui emplacar. Não, o detalhezinho da agente secreta ali já é Já a cerejinha. Né? É isso. Maravilhoso, é a musiquinha. Tan, 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 tan. Porque é isso, o tal do caneta azul, todo mundo sabe dessa pessoa, entendeu? É muito difícil competir com esse tipo de coisa, vou te falar. Mas vamos lá, quem cuida de quem cuida. Eu achei até que você estava falando das bandeiras, porque a minha primeira bandeira é criança em primeiro lugar e a segunda é família forte e rede forte. Cuidar de quem cuida. Porque se eu falo, por exemplo, que criança é prioridade e o conselho tutelar tá sucateado, o local é ruim, as pessoas não têm um teto salarial, como é que eu tô dizendo que criança é prioridade se a pessoa que cuida de criança não é prioridade? Não faz sentido. Não tem como eu cuidar da criança se eu não cuidar da mãe. Então, o fim da escala 6 por 1 é essencial. A licença paternidade é essencial. Então, não tem como eu cuidar dos outros se não cuidar de mim. Eu já tenho um meu trabalho espiritual há muitos anos, de cuidar da minha mente, não é uma religião, né? É uma conexão comigo, com a vida, com as coisas. Eu tenho terapia toda semana, bonitinho. Inclusive, ele pega no meu pé, manda eu sair mais pro forró. Cadê o forró? Ele falou, né? Forró é a minha terapia. E faz realmente um mês que eu não vou no forró. Eu preciso voltar pro forró urgente. Porque cansa tanto. É tão cansativo, são tantas coisas. Eu tô sempre devendo, né? Devendo alguma coisa que eu preciso entregar, que eu preciso fazer. Que toda hora livre que eu tenho, eu quero dormir. Toda hora livre eu quero dormir. Então, hoje eu voltei a fazer exercício. Quarta-feira passada eu tinha busco fazer 2 vezes por semana, pelo menos com o personal bonitinho, e tentar fazer nos outros dias, mas tá tudo desregulado. Nesse momento, caos, Bergs. Não minto, tá caótico. No início da campanha eu chorei muito mais, sofri muito mais, porque até você montar uma equipe dói. Inclusive, eu pedi ajuda pra Tabata uma vez. Eu falei, nossa, ela falou, como que tá? Eu falei, nossa, essa coisa de montar equipe, tô sofrendo muito. Ela falou, daqui 10 anos vai ser o mesmo problema, pode relaxar. É muito bom, porque as mulheres são muito queridas, assim, elas apoiam muito, assim, você liga, conversa. Então, tem as pessoas do próprio partido, a minha equipe é muito boa. Então, se eu tô... Outro dia eu tava muito irritada, depois eu peço desculpa, ele me entende, a Ana me entende. Mas, essencialmente, é terapia, gatos. Eu tenho 2, né? Então, cheirar o gato a cada 5 minutos cheirar gatos, gente. Isso é uma terapia impressionante. Dá uma aliviada na tensão, assim, abraçar o gato, cheirar o gato, brincar de varinha com o gato. Terapia gato. Minha mãe vir pra casa às vezes ficar comigo, porque eu moro sozinha, não tenho família aqui. Isso faz muita diferença, porque eu vejo o quanto a família dos candidatos é um pilar da candidatura. Todo mundo me falou isso. Quando eu disse... Teve um cara que falou, não, as principais pessoas que vão trabalhar na sua campanha é a sua família, né? O cara do partido me explicando. Eu falei, você não entendeu, não tem família aqui. Mas então a tua equipe que trabalha com você na rede. Eu falei, eu não tenho equipe, eu sempre trabalhei sozinha, 12 anos fazendo conta sozinha. Eu não tenho equipe, eu que edito, eu que roteio. Como? Aí ele... Então, pela primeira vez eu tô com equipe agora, mas ao mesmo tempo é difícil, eu sempre fiz tudo sozinha. Então eu tenho que dividir as tarefas, mudar um pouco as coisas. Mas quem cuida de quem cuida é quem cuida mesmo. A gente tem que aprender a cuidar da gente, não dá pra terceirizar. Se você não priorizar, mesmo que alguém queira cuidar de você, você não vai permitir. Então a gente tem que ter essa compreensão, que quem cuida de quem cuida é quem cuida mesmo. É você mesmo que vai cuidar de você. Pedindo ajuda, principalmente quando você precisa. Ajuda para uma tarefa, ajuda para desabafar, ajuda para ir no forró que eu não tô conseguindo ver, me buscar amigo, ajuda, né? Ajudas gerais, assim. Ajuda para sentir que o seu corpo não tá legal, ligar pro médico, marcar uma consulta. É muito bonito ver essa sua transformação de vários anos para cá, né? Tem até uma foto que eu vou te mandar depois que a gente tirou junto, numa mesa lá em Vitória. Seu cabelo curtinho, eu sem barba, cabelo curto. Cara, cérebros jovens? Muito, muito diferente, assim, cara. E eu, antes de montar a pauta das perguntas, eu olhei pra essa foto e falei, caramba, a gente mudou bastante, todo mundo nessa mesa mudou bastante, né? Shelly mudou bastante, mantém a essência, óbvio, você faz o que você já fazia antes, mas você deu um passo a mais, ou 2, ou 3, ou 10 passos a mais, né? E eu só desejo sorte pra você, espero que você consiga, você tem o meu voto espiritual aí, né? Se é que isso possa valer, né? Tô torcendo muito por você e torcendo muito por uma renovação política, né? Que a gente tá precisando. Tem muito lobo velho que não sabe mexer em nada, cara. Não sabe mexer em nada, não quer entender nada, não consegue. Tá lá há muito tempo. Deixa eu dar uma esperança pra vocês.
tem muito lobo velho que sabe muito e tá fazendo muita coisa boa também. Acho que Olha quando a aí. gente se aproxima mais da política institucional, a gente percebe o quanto tem gente trabalhando de forma honesta. É que nós não ficamos sabendo. Porque as redes que nos informam hoje, e as redes, e até os jornais, eles dão palco pro que é violento, pro que é trapaça, pro que é sensacionalista. Então tem pessoas, quando você vai, se senta com a pessoa, você fala assim, poxa, até a impressão que você tinha de tanta coisa que você viu da pessoa modifica quando você realmente conhece, quando você vai olhar o que ela já fez na verdade, sabe? Então não se desesperancem, não existe essa palavra. Não fique com Não desesperanças. perca a esperança. Não perca as esperanças. Porque assim, tem essa galera que não sabe nada que precisa renovar. E a gente acaba sabendo mais esses nomes. Mas também tem uma galera que não precisa renovar, porque eles são... A Marina Silva, gente. Eu tive a oportunidade de ouvir tanto essa mulher falar ao vivo, eu já admirava, mas eu tive tanta oportunidade de ver ela falar ao vivo que toda vez é uma aula. Você sai de lá assim, você quer bater a cara no chão, nascer de novo, estudar 3 vezes mais. Assim, a mulher é impressionante, sabe? Eu tenho bastante ouvinte em São Paulo, óbvio, né? Onde que tá a massa ali de tudo de consumo. E galera, por favor, aprendam a votar, pelo amor de Deus. Olha esse trem em São Paulo, cara, tá explodindo todo dia, cara. Tá saindo do vagão todo dia. Tá uma merda essa cidade, cara. Tá uma merda. Então assim, é muito triste eu olhar pro lugar que eu nasci e falar, cara, vocês votam errado por causa de birra. Eles votam na direita por birra, cara. É por birra, cara. Eu fico indignado disso. Mas eu quero ver uma transformação, eu tô junto nessa também com alguns amigos jovens, né? E a gente tá precisando porque tá cada vez pior, cara. Tá cada vez pior, mas eu ainda acredito que pessoas boas ainda conseguem fazer coisas boas lá. Shelly, muito obrigado por o tempo que você deu aqui no Confábulas mais uma vez. Obrigado por sua simplicidade, sua humildade sempre comigo aí. Fico muito feliz que a sua essência não se perdeu comigo e com os ouvintes aqui do Confábulas. E para finalizar, fala das suas redes sociais, fala da sua campanha, fique à vontade, o espaço é seu. Vocês me encontram principalmente no Instagram, mas eu tô no TikTok, tô no YouTube, tô no Facebook. Sheyli, SHEYLLI, porque a minha mãe é muito criativa. E a minha campanha é deputada federal, Sheyli 4007, agente da proteção infantil. Ou 4007, 40 é o número do partido, né? 07, agente da proteção infantil. E as prioridades são criança em primeiro lugar, família forte e rede forte, porque a rede de proteção à infância precisa ser fortalecida, senão a gente não consegue protegê-las. Internet com cuidado, porque o crime hoje está dentro de casa. E prevenção ao abuso. Porque não adianta eu acabar com o crime organizado no Brasil, acabar com o assalto e continuar estuprando 6 crianças, adolescentes e bebês por hora. A gente tem que entender isso como segurança pública. Quando a gente fala de segurança pública, tem que vir na nossa mente segurança das mulheres e crianças. Não pode ser uma coisinha separada, sabe? Ai, é uma coisa do âmbito do... Ai, lá no Ministério da Mulher a gente vê isso. Não, a gente tem que tratar como pauta de segurança pública mesmo.